já ministrou o coração do teu servo. Ele é um homem abençoado, ele é um homem abalizado, Pai. E nós glorificamos o teu nome, Senhor, por ter separado esse teu servo, Senhor, para ser instrumento teu na terra, para ser o teu vaso, ser o teu instrumento também aqui para nossas vidas. Então, muito obrigado, papai. Obrigado pelo teu maná de hoje. Obrigada pela porção que o Senhor irá nos dar hoje, Senhor. Traga, Pai, uma palavra de conhecimento, uma palavra de verdade, uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de consolo e uma palavra de exortação. Aquilo que cada um de nós estiver precisando, Senhor. Irá cair, Senhor, nosso coração com uma boa semente, Pai, para germinar, para crescer e frutificar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Amém. Mônica, que o Senhor continue te abençoando, fortalecendo e edificando. Amém? Presbítero Edson, 20 minutos aí para falar daquilo que o Senhor já tem derramado no seu coração, deixando para nós o tema e a palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos ilumine para falar dele, da palavra, falar do Filho. Que a graça de Deus esteja conosco, né? Eu vou falar em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Na minha Bíblia, o tema que é a salvação é pela graça. Esse título não é original da Bíblia, né? Os homens colocaram para nos dar uma ideia do texto ali, né? O que está falando. Amém? Todos acharam? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Esses 3 primeiros versículos, Paulo está falando sobre o homem, né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos delitos, nas ofensas. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. A maioria dos homens caminha longe de Deus, numa vida sem buscar o Senhor, sem ter um relacionamento com Deus, perdidos. Caminho segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais
Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. A nossa carne tem certos desejos que desagradam a Deus. O homem sem Deus vive para si mesmo, é egoísta. O homem sem Deus é mau, busca somente aquilo que lhe agrada. É um homem sem amor, não há bondade se não vier do alto. No versículo 4 ali ele fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou. Deus é um Deus misericordioso, riquíssimo em misericórdia. É um Deus maravilhoso, que nos amou desde antes da fundação do mundo. Às vezes, nós achamos que nós nos achegamos a Deus pelos nossos méritos, mas a palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não há ninguém que busque a Deus. Paulo fala em Romanos aqui, Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um só. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e com muito amor que nos amou, estando nós perdidos, ainda mortos nas nossas ofensas, pecando, mortos espiritualmente, longe de Deus, perdidos do mundo, como ovelhas errantes, Ele nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça nos salvou. Não é mérito nosso, não existe ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, estávamos perdidos, éramos como os outros do mundo, andávamos como os ímpios, os nossos desejos eram pecaminosos, seguíamos o nosso próprio coração e o coração do homem enganoso, cheio de maus desejos. E Deus nos buscou para Ele. Se voltarmos em Efésios capítulo 1 aqui, ele fala que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, e nos amássemos uns aos outros, e que amasse Ele. E Ele nos predestinou para filhos, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu li Efésios 1, do 3 ao 5. Deus fez isso para o louvor da sua glória. Nos tornou agradáveis a Ele, para que o nome dEle fosse santificado, glorificado, exaltado. Quando Jesus Cristo ensinou os apóstolos a orar, Ele orou: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas antes ele fala: santificado seja o teu nome. Nós andávamos perdidos, mas Deus nos chamou, nos buscou, nos abraçou com seus braços de amor, nos fez filhos, e Ele nos santifica dia a dia, para que
para que nós mostre, versículo 7 aqui de Efésios 2, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Nós devemos mostrar ao mundo quem é Deus, porque Ele nos salvou. Nós devemos pregar o Evangelho. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino dele. Jesus Cristo morreu naquela cruz de um modo violento e pagou pelos nossos pecados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. O sangue de Cristo nos lava, nos purifica e nos capacita a buscar o Pai. E Ele nos convoca para buscar em primeiro lugar o reino dele, para viver por Ele, para Ele, para glorificar o nome dele, para que Ele seja honrado. Quando nós falamos, nós trazemos honra para o nosso Deus. Nos lugares que nós frequentamos, nós honramos o nome do Senhor, nós glorificamos a Deus com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Por onde nós andamos, nós pregamos o Evangelho, falamos de Cristo. Finalzinho do livro de Mateus e do de Marcos também, ele fala: ide pelo mundo, ensinai todas as nações, pregai o Evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós falamos que somos servos de Deus, nós temos servido a Deus, temos perguntado para Deus, por meio da palavra, qual é a nossa função, por que Ele nos salvou, quais são os dons que Ele derramou sobre nós. Nós estamos usando o nosso dom a favor do reino de Deus, a favor dos irmãos que congregam conosco, ou a favor dos perdidos, para trazê-los até a presença do Pai. O versículo 8 fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, é uma coisa polêmica que eu vou falar, mas é verdade. Talvez a maioria dos cristãos acreditem que escolheram Deus, que aceitaram Jesus, que são salvos porque quiseram ser salvos. Mas João 1,13 fala que João 1,13 fala: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Efésios 1 fala que Ele nos deu vida, Efésios 2:1, Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos. Ele repete no versículo 5, estando nós ainda mortos, Ele nos deu vida, nos vivificou e nos salvou pela graça. Todos os méritos da nossa salvação é de Cristo, é do Pai e é do Espírito Santo. Essa obra de vivificar uma pessoa morta vem de Deus. Tudo foi feito por Ele na nossa salvação. Ele fala que nós estávamos mortos. Um morto não pensa, não raciocina.
Nós só passamos a buscar Deus quando Ele nos regenera, nos dá vida e nos faz nascer de novo, uma nova vida, nascido em Cristo Jesus. Aí o Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida, ele nos sela, nos faz filhos, nos adotando pelo seu amor, por misericórdia, porque ele teve compaixão de nós. E daí Deus nos convida a estarmos com ele. E daí nós passamos a buscar, em primeiro lugar, o seu reino. Mas todo esse processo é feito por Deus. E aí nós passamos a viver em santidade, porque Jesus Cristo nos torna santos. E o Espírito Santo nos conduz, nos guia, nos leva a Deus e nos leva a buscar uma vida sem pecado, uma vida mais digna, uma vida reta, que glorifique aquele que nos salvou. Tudo isso é pela bondade de Deus. Deus nos amou, derramou a graça, nos regenerou, nos deu vida, nós nascemos de novo e nos convertemos. Essa conversão gera arrependimento e gera fé. E daí nós nos arrependemos e pela fé nós achegamos a Deus. Cremos no sacrifício de Cristo, cremos na obra redentora, cremos que Jesus Cristo é Deus e que se fez homem e morreu por nós para nos salvar. Ele pagou diante do Pai pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que havia sobre nós, o jugo que havia sobre os nossos ombros, ele levou na cruz. Nos trouxe a paz com Deus. Nós que estávamos separados, éramos inimigos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Nós que andávamos nas trevas, somos chamados para o reino de Deus. E somos salvos pela graça maravilhosa e herdamos a vida eterna. Que promessa maravilhosa de Deus. E Ele faz tudo isso para a glória dEle, para que Ele seja honrado, que Ele seja santificado, pois Ele é um Deus majestoso, magnífico, maravilhoso, e é merecedor de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Ele nos chamou quando nós estávamos mortos, nos deu vida e nos fez mais parecidos com Ele. Veja o versículo 10. Porque somos feitura sua, fomos criados à imagem de Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tito 2,14, é um versículo que eu acho maravilhoso na palavra de Deus. Todos eles são, mas 2,14 de Tito fala assim, que Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para Ele mesmo, para si, um povo dele. Agora nós somos dele, um povo especial e zeloso de boas obras. Concluindo, nós devemos atribuir a nossa salvação a Deus. Reconhecer que somos salvos por Ele, pelos méritos de Cristo, e não porque nós somos pessoas boas, porque nós merecemos, porque nós fazemos boas ações. Nós fomos salvos pela graça de Deus, por Deus, não por nossos esforços, não pelas nossas obras,
mas pela graça, por meio da fé que nos foi dada pela misericórdia de Deus. Se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19, né? Segunda coisa, nós devemos viver para Deus com humildade, gratidão. Humildes porque não fomos salvos por nós mesmos, fomos salvos por Deus quando ainda estávamos mortos. Ele nos deu vida, nos adotou como filhos, perdoou os nossos pecados, nos purificou e nos transportou para o reino dele. Nos deu a salvação e a vida eterna. Precisamos viver como verdadeiros cristãos, honrar o nosso Pai e mostrar ao mundo a riqueza da graça e a bondade de Deus. Deus nos salvou, portanto, devemos viver de modo que Ele seja glorificado. Fazer boas obras para enaltecer o nome do Pai, para enaltecer Jesus Cristo. O que são boas obras? Muitas vezes nós achamos que boas obras é dar uma esmola para um pobre, também é. Ajudar alguém no sinaleiro, sim, são boas obras. Mas o que a Bíblia nos ensina mais veemente, que mostra como boas obras, é exortar os irmãos quando erram, com amor, com carinho, ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho, consolar, suportar, perdoar aqueles que nos ofendem e orar pelos irmãos, orar pelo mundo, orar pelo reino de Deus, orar pela eternidade. Dar esmola também é boa obra, mas as boas obras espirituais que ele nos chama para nós cumprir esse mandato, para ajudar o reino. Enfim, devemos mostrar evidências da nossa salvação, mostrar que somos verdadeiros filhos de Deus, viver de modo digno, viver como Jesus viveu, tentar ser igual a Ele, viver para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a todos e uma boa semana. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada. O Senhor continue abençoando, edificando a sua vida cada dia mais, para que venha falar do amor do Senhor Jesus. Amém? Amém.